Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número da Sociedade Aberta, o seu programa que traz sempre temas de interesse das famílias. Como temos vindo a anunciar, em Cabo Verde, o acidente vascular cerebral, AVC, e o infarto são as principais causas de morte e incapacidade há mais de 2 décadas. O país registra, em média, 300 óbitos anuais devido ao AVC, o que representa cerca de 31% do total de mortes a nível nacional, dados divulgados em outubro do ano passado pela coordenadora da Unidade de Neurologia do Hospital Universitário Agostinho Neto. A altíssima taxa de hipertensão arterial, uma das maiores de África, aliada a hábitos como sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de sal e tabagismo, são os grandes impulsionadores destas patologias. Estamos a receber aqui no programa Sociedade Aberta o cardiologista Fernando Lopes, médico, quem cumprimentamos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado eu pelo programa, pelo convite. Para a gente então falar aqui sobre a família e saúde do coração. E ao longo deste programa também vamos ter outras participações. Temos a participação do educador físico Marco Roque, mais à frente, e também algumas pessoas que ouvimos na praia da Lajinha. Também se nos acompanha na TCV e na TCV Internacional. Mais à frente também vai ter música para acompanhar com Dani Lem. Vamos agora começar aqui a nossa conversa consigo, portanto, Fernando Lopes, enquanto médico cardiologista, para nos dizer por que a saúde do coração tem que ser um assunto de família. Porque às vezes nós temos essa tendência, eu estou a colocar ênfase nisso, porque às vezes as pessoas têm a tendência, não, aquela pessoa tem problema de coração, mas a saúde do coração tem que ser um assunto de família. Porquê? Portanto, pelo que disse agora, não é? Pelo número, portanto, pelos números que apresentou sobre o AVC e o infarto, falando de Cabo Verde, mas é uma situação mundial, no mundo ocidental. Portanto, nós somos o reflexo deste mesmo mundo. Portanto, e realmente nós temos que pensar isto em família, precisamente pelo risco, não é? Pelo risco, e vou entrar diretamente para as pessoas poderem entender o que é que o risco cardiovascular nos faz. Portanto, temos que entender o que é o risco cardiovascular, não é? O risco cardiovascular é a probabilidade de uma pessoa, portanto, dentro de uma família, ter uma doença cardiovascular. Portanto, automaticamente, na família podem haver também várias pessoas que podem ter uma doença cardiovascular. Portanto, o risco cardiovascular é que nos vai determinar se vamos sofrer, a probabilidade de termos uma doença cardiovascular ou não. Portanto, é uma questão de família. Portanto, a saúde do coração é uma questão de família, precisamente porque traz limitações na própria família, não é? E muito mais porque as medidas que vamos tomar não podem ser tanto isoladas. Uma pessoa não pode fazer alimentação, não pode fazer uma dieta, portanto, tem que fazer uma alimentação saudável e tem que ser costume, portanto, tem que ser hábito, tem que tornar-se hábito que toda a família... Tem que ser um hábito familiar. Faça exercício físico e tenha hábitos de vida saudáveis. O histórico familiar de doenças cardiovasculares aumenta o risco de problemas cardíacos? Portanto, o risco cardiovascular também está associado portanto, à família. Portanto, aos nossos progenitores, aos nossos pais, aos nossos familiares. Portanto, automaticamente... Então está a nos dizer, se nós temos um pai, uma mãe, ou algum outro familiar ascendente de nós, que tem algum problema, podemos ter também? Portanto, temos que todas as pessoas que têm o risco, portanto, que têm um familiar, principalmente o familiar direto, principalmente o pai, principalmente os irmãos ou a mãe, portanto, que têm uma doença... Nos irmãos mesmo? Nos irmãos, no pai, principalmente na mãe, nos irmãos, portanto, do familiar direto, que tem uma doença cardiovascular, portanto, a probabilidade dessa pessoa... Vou repetir a palavra. A probabilidade dessa pessoa ter um evento cardiovascular é maior de uma pessoa que não tem um familiar com doença cardiovascular. Portanto,
não só para os AVC, não só para os fatores de risco, para a hipertensão, não só para arritmias. Portanto, e também temos que ter muita atenção, que muitas vezes nós não sabemos, nós não tivemos uma pessoa que teve uma doença cardiovascular, mas que teve uma morte prematura. Portanto, muitas vezes esta morte prematura, muitas vezes inexplicável, porque o nosso país muitas coisas antigamente não eram explicáveis, portanto também tem que terem atenção a esse fator. Mas eu gostaria de dizer ao Odair, porque não é a parte mais importante, não é? Aquela é uma parte que nós não podemos modificar. Portanto, não podemos modificar os nossos descendentes, não é? Não podemos mas podemos tomar cuidados. Tomar cuidados. Mas os cuidados são mesmo para as pessoas que têm doença, que têm familiares, e para as pessoas que não têm familiares. Antes de entrarmos nos cuidados, eu gostaria... Quais são esses eventos cardiovasculares que podemos ter? Falou aqui da arritmia e o que mais? Portanto, AVC, infarto agudo do miocárdio, que é que as pessoas normalmente descrevem como um ataque do coração. Portanto, são duas coisas distintas. O AVC, as pessoas dizem que é a trombose, não é? E as arritmias, portanto, muitas dessas arritmias malignas, que nós chamamos de malignas, que dão morte súbita, que são mais, normalmente quando acontecem em atletas, são mais visíveis, porque as pessoas são mais conhecidas, também têm uma herança, portanto, paterna ou materna, ou de algum familiar, e são estudados. Mas mesmo assim, mesmo nas miocardiopatias, portanto, as miocardiopatias hipertróficas, a miocardiopatia dilatada, ou outras miocardiopatias que existem e que estão subdiagnosticadas aqui no nosso país, mesmo nos países mais desenvolvidos, também há em muitas regiões que estão subdiagnosticadas, também fazem parte dessas doenças que também têm um patrão hereditário muito forte. E agora, se nós gostaríamos que nos explicasse, por exemplo, a questão de adotar os hábitos saudáveis. O cabo-verdiano não gosta muito de fazer check-ups. Primeiro, vamos começar com check-ups. Sim, há uma questão nos check-up. Nós, se voltarmos à primeira parte, nós devemos fazer o check-up segundo o nosso risco. Não é? Eu vou pôr um exemplo. Não vale a pena nós estarmos a procurar, não é? Aos jovens de 20 anos se têm algum problema da próstata. Portanto, pode aparecer mas é muito difícil. Mas já quando uma pessoa, a partir dos 40 anos, portanto, vamos ter que procurar se realmente... Portanto, é uma questão de risco. Então, não podemos estar a fazer check-up para procurar uma patologia da próstata, portanto, aos 20 anos, mas aos 40 faz todo o sentido. Portanto, depende... Estou a falar de um risco não que se modifica, que é a idade, não é? Portanto, dependendo do risco, assim vamos fazer os check-up, não é? E em relação ao coração? Em relação ao coração, dependendo dos fatores de risco que a pessoa tem, não é? Mas mais do que fatores de risco é identificar esses fatores de risco, não é? E controlá-los. Se não tiver fatores de risco, não deve fazer check-ups, então? Deve. A partir de que idade? Dependendo do que é que nós estamos à procura. Portanto, devemos medir a tensão, não é? Devemos medir os lípidos, portanto, principalmente para saber o nosso nível de LDL. Devemos procurar também sempre ver a glicemia. Depende dos fatores de risco. Portanto, neste risco cardiovascular devemos distinguir duas coisas. As pessoas que não têm doença, como frisou há momentos, as pessoas que têm doença, portanto, as pessoas que não têm doença é a prevenção, devemos estar sempre identificado para fazer a prevenção primária. As pessoas que já têm a doença, uma pessoa que já teve um evento que tem fatores de risco, como a hipertensão, a diabetes, que é uma entidade, ou que fuma, ou que é obeso, ou que é muito sedentário, portanto, dependendo desse risco, tem que fazer, vamos procurar fazer os chamados check-up, medir a tensão e deixar de fumar, mas também saber que uma pessoa que tem uma doença, já teve uma doença do coração, uma doença cardiovascular no coração, um infarto, um AVC, uma doença arterial periférica, é uma pessoa de muito alto risco. Porquê? Porque essa pessoa tem a probabilidade maior de
sofrer outro evento com uma pessoa que nunca teve. Portanto, sempre vamos fazer esse check-up, portanto, é identificar o risco e procurar, portanto, controlar esses fatores de risco. Principalmente naqueles modificáveis. Uma pessoa com dormência do lado esquerdo, o que é que deve fazer? É muito específico, não é? Depende do risco. Não é igual uma pessoa de 18 anos com dormência do lado esquerdo. Vamos pensar numa pessoa, por exemplo, com mais de 40. Com mais de 40, depende das características, deve sempre procurar um profissional, não é? Para que veja, portanto, que tipo de dormência. Portanto, pelo interrogatório, que continua sendo a principal arma que temos. Portanto, está-nos dizer, quando fala de interrogatório, eu pensei lá à frente, está-nos dizer que é necessário as pessoas, quando vão ao médico, que contem todo o histórico familiar. Histórico familiar, por exemplo, quando o médico perguntar, por exemplo, tem alguém na família que tem algum problema de coração, já teve algum problema? Deve dizer. Deve dizer, portanto... Para saber o grau também. Para saber o grau. Principalmente, o médico deve, portanto, sempre vai fazer um interrogatório orientado. Agora, o que eu gosto de dizer às pessoas é o seguinte, mesmo que aquilo que te pareça absurdo, não é? Diga. Porque o médico não vai estar ali para gozar, ou mesmo que seja uma coisa que parece absurda, muitas vezes não é. E é importante para fazer o diagnóstico. E é nessa base. Portanto, e realmente deve dizer sempre tudo aquilo que sem nenhuma... sem nenhum problema. Sem não ficar tímido. Às vezes as pessoas ficam tímidas. Com toda a abertura possível para explicar ao médico, porque não, portanto, podem ficar coisas sem dizer que são muito importantes para o diagnóstico. Eu gostaria que nos explicasse aos nossos telespectadores que nos acompanham neste momento quais são as probabilidades das pessoas terem algum evento cardiovascular. Eu pergunto-lhe isso porque nós já tivemos relatos, né? Era uma pessoa tão jovem, acabou por falecer. Ouvimos pessoas com 30 e tal, 40, 50. Eu não sei se isso é mais relatado agora por causa das redes sociais que nós temos ou se acontecia antes. Pelo menos os dados que nós temos mostram, né, que em Cabo Verde nós temos muitos casos. Né? Portanto, também pelas redes sociais, também porque temos maior diagnóstico, também porque conhecemos mais dessas doenças, não é? Mais do que há 20 anos atrás, ainda conhecemos muito pouco. Portanto, a literacia em saúde em Cabo Verde ainda é um nível muito residual, mas conhecemos mais do que há 20 anos atrás, que há 30 anos atrás, que há 40 anos atrás. Portanto, e o impacto também, e depois de todas essas coisas, como este programa, também vai informando as pessoas e as pessoas vão dando mais atenção a isso, felizmente. E por isso é que tem esse impacto. Mas repara, eu vou pôr um exemplo da hipertensão, não é? A hipertensão é uma doença, não é? Crónica, cada vez está aparecendo mais cedo, onde portanto, são 31% dos cabo-verdianos têm hipertensão, pelo estudo que se fez no mês de coração dos colegas do Agostinho Neto, e por um inquérito também que foi feito pelos colegas do Agostinho Neto muitos anos atrás. Portanto, e os valores portanto, coincidem, portanto, os números são iguais. Portanto, 31% das pessoas têm hipertensão. Quer dizer que andam pessoas aí na rua, não é? Com tensão de 200, com 120, com 110 e que não têm nenhum sintomas. E realmente eu vi fulano há dias e teve um evento, portanto, teve um AVC, faleceu, teve uma morte súbita, para além da hipertensão, fumava, era obeso e teve uma morte súbita. Mas o rapaz andava-se bem connosco num ambiente salutar e vimos todos os dias e conversávamos, não parecia ter alguma coisa. Portanto, na identificação destes fatores de risco que temos de trabalhar. E alarmamos sempre porque conhecemos as pessoas e estamos mais... Porque somos ilhas, né? Somos ilhas, todo mundo conhece todo mundo. Pequenino. Agora todos nós temos Facebook, Instagram e TikTok e essas coisas que têm a sua parte boa, mas também tem... Mas falou ali da hipertensão, que é muito alto aqui em Cabo Verde, e os estudos também.
Por que nós temos uma hipertensão arterial assim tão alta em Cabo Verde? Pelos nossos antecedentes, portanto, principalmente na raça negra, portanto, a prevalência é maior, e também pelos nossos hábitos. Portanto, as doenças cardiovasculares têm, o risco cardiovascular também tem um aspecto ambiental, social e psicossocial, não é? Mudamos os nossos hábitos alimentares, estamos muito mais sedentários, estamos muito mais obesos. Portanto, antigamente, no liceu, não tínhamos praticamente, todos nós éramos franzinos, não é? Hoje não. Hoje há muita mais obesidade. Não, realmente não devo utilizar este termo. As pessoas hoje falam-se mais, deve-se falar de adiposidade, porque não é só a pessoa estar gorda. Portanto, a adiposidade também está relacionada com portanto, a gordura localizada. Isso que eu ia lhe dizer, né? Aquela gordura, precisamente na barriga. Na barriga, portanto, chega a uma certa idade. O índice de massa corporal, neste momento, não é um definidor da obesidade. Portanto, tem que se buscar outros parâmetros para classificar a obesidade. E a obesidade não é, neste momento, um fator de risco. É uma entidade, é uma doença que não afeta a todos. Eu posso dar exemplos. Afeta o AVC, portanto, é um fator de risco para o AVC, para o infarto, portanto, para as doenças do coração, para múltiplas patologias, a apneia de sono, a doença da Hodgkin, mais de 51%, portanto, a hiperglicemia, a diabetes. Portanto, é uma entidade que deve ser tratada, mesmo com medicamentos quando é necessário, portanto, porque é uma doença, não é só um fator de risco, que quando, deixe-me dizer que quando combatida, não é? Quando tratada, tem efeitos benéficos exponencial. É como o tabaco. Portanto, se a pessoa mesmo que tenha um evento cardiovascular, mesmo que teve um AVC ou teve um infarto, deixa de fumar, os resultados são incríveis. Portanto, o risco cardiovascular vai diminuindo quando deixa de fumar. Mas uma pessoa que fumou durante 10, 15, 20 anos, parou de fumar, continua a ser uma pessoa de risco? Pelo que fumou. Mas é uma pessoa que tem benefícios portanto, uma pessoa que fumou e deixou de fumar é uma pessoa muito bem-vinda no risco, não é? Porque o risco... Diminui o risco. Diminui o risco exponencialmente. Portanto, é isso que nós devemos focar. Portanto, não fumar, mas se deixou de fumar, não fumar é excelente, mas se deixou de fumar, muito bem. Vamos ter também agora aqui a participação de outras pessoas. Fomos à rua, ouvimos o educador físico Marco Roque, conhecido como Itália, e ele dá também algumas dicas de exercícios que as pessoas devem fazer também para ter uma boa saúde do coração. É importante não perceber que o coração, né? Qual é que é essa importância enquanto nós como pessoas, enquanto ser humano, não entender que ele é nosso motor, ou seja, graças a ele que nós está conseguir fazer coisas, moda qualquer outro tipo de órgão, mas saber também que ele é um músculo, né? Enquanto músculo, ele deve ter seu trabalho por si só, porque não tem nós músculo, não chamamos músculo esquelético, mas o coração também é nós músculo, não chamamos músculo cardíaco. Né? Então, como músculo, modo que nós sabemos, nós músculo, ele é importante nós todos trabalhar para não fazer nossas atividades dia a dia, porque ele é que é nossa funcionalidade do nosso corpo. Coração também, vamos dizer, ele é que é nosso motor. Né? E como nosso motor, nós temos que sempre te dar manutenção. E hoje em dia, na hora de nós saber, falando especificamente de Cabo Verde, não tem uma alta taxa, uma alta percentagem de doenças cardiovasculares, onde é que várias causas das doenças dependem de sedentarismo, também de maus hábitos, mas teu desde ainda não tem uma taxa alta de sedentarismo. Então, a importância de exercício físico
para a saúde do nosso coração, é exatamente sobre isso, né? É para nos manter ativo. E que tipo de exercícios não poder fazer que é para manter nosso coração ativo e para não ter boa saúde? Assim, nosso coração, modo que nós todos saber, modo de gente dizer exercícios aeróbicos. O que é exercícios aeróbicos? É exercícios onde é que nós podemos fazer para respirar. Né? E esse exercício é tão importante para nosso coração, porque é graças a esse exercício que devemos fazer nosso coração levar mais oxigênio e mais nutrientes para nosso corpo, para nosso músculo. Né? Então, exercícios aeróbicos, quando eu falo de exercícios aeróbicos, eu falo desde caminhadas, corridas, ciclismos, natação, remo, ou seja, exercícios que não há de acontecer, que não te pode fazer, te respirar. Mas também não tem exercícios de força, que é exercício extremamente importante para o nosso coração. Porque não tenta fazer o quê? Quando faz exercícios de força ou exercícios funcionais, não tenta também aumentar nos fibra muscular. E quando está aumentar nos fibra muscular, não tenta apanhar, não tenta pedir mais demanda de sangue para aqueles músculos. Ou seja, não aumenta o volume. Então logo nosso corpo te entender que não tem que mandar mais sangue. E logo o coração também te entender que ele tem que estar mais grande para acompanhar aquela demanda de sangue de que os músculos. Então tanto exercício aeróbico para estar sempre naquele para regularizar, né, para regularizar nossa saúde cardiovascular, mas também a hipertrofiar. Ou seja, o que eu quero dizer é que uma pessoa que é sedentária, que seu coração nem mesmo o tamanho, por exemplo, de um corredor. Ou seja, nosso coração modo um músculo também estará mais grande. Então é importante não perceber isso cozinha ali, para não saber que quando mais exercício não fazer, mais longevidade nós também tem que nossa saúde cardiovascular. Cardiologistas sempre te dizer é necessário exercitar, ele te dizer músculo, força, isso para ajudar nós ter mais saúde. E também enquanto educador físico, te leva a pessoas a ter esse entendimento ali quando querem iniciar qualquer tipo de exercício? Exatamente. Primeiramente, não te dizer sempre, não tem que iniciar um exercício de forma, para não fazer exercícios, recomendar sempre de forma moderada. Ok, quando eu dizer moderado, nem muito leve, nem muito alto. Ok, muito alto já é uma pessoa bastante adaptada. O exercício físico feito numa forma bem ampla, como te dizer ampla, não estou a falar de exercícios aeróbicos, exercícios de força, exercícios funcionais. Porquê? Porque também não tem que estar a trabalhar também nas articulações, nos músculos e no coração. Convém pessoas estar sempre a fazer, por exemplo, só exercícios de força. Né? Nas licenças não está esperando um aspecto de saúde. Né? Por isso que médicos sempre, hoje mas não saber vez médicos está a dizer sempre pessoas que estavam com problema de tensão, está a dizer não fazer uma caminhada. Mas hoje em dia médicos já estão a dizer não trabalhar a força também, porque está ajudando o coração também indiretamente naquele caso lá. Sociedade Aberta, hoje com o tema Família e Saúde do Coração. Estamos a receber o médico cardiologista Fernando Lopes aqui conosco. Nós ouvimos o Marco Roque, ele deu algumas dicas. Pergunto-lhe que tipo de outros exercícios se pode fazer, exercício físico, para ter uma boa saúde do coração. Portanto, o Marco acabou de citar uma coisa muito boa, não? Que antes a indicação era maioritariamente esta. Portanto, hoje as coisas mudaram porque, vou dizer o que é que eu tenho andado a dizer às pessoas, o músculo é uma coisa fenomenal. Se nós conseguimos apanhar o músculo e pôr dentro de uma garrafinha de remédio, pôr em comprimido, seria fantástico, devia ser muito caro. Portanto, porque o exercício físico, portanto, atua e ajuda em todos os órgãos que temos. Eu vou pôr um exemplo, portanto, do nosso envelhecimento, principalmente no cérebro. E hoje, como disse o Marco, nós recomendamos às pessoas fazer os dois tipos de exercício. Tanto o exercício endurance, portanto, que ele chamou de aeróbico, as pessoas perceberem que é corrida, bicicleta, fazer qualquer desporto, futebol, ténis, etc. E aquele que nós fazemos, portanto, muscular no ginásio.
Os dois são importantes. Devemos fazer, estão recomendados os dois, não podemos fazer só um. São. Portanto, na verdade, o que é que te recomendou, né? O que é que te recomendou é, por semana, para fazer 150 a 300 portanto, minutos de exercício vigoroso por 150 a 300 minutos de exercício moderado ou 75 a 150 de exercício vigoroso por semana. Vamos traduzir isso em miúdos, hein? Em quantos dias? Uma semana. Uma semana são 7 dias, não é? Preferencialmente, pelo menos 5 dias da semana. Mas se conseguir fazer 6 dias, sem nenhum dia de só uma hora dia de por interrupção, portanto, fantástico. E, tanto, o exercício de força, o que nós cabo-verdianos não te dizer, vá para ginásio, não é? E exercício também de endurance, os dois tipos. Sim. Portanto, vamos para a estrada para correr. Sim. Ou vamos correr nos... Pronto, tem essa questão dos pisos também, né? Sim, mas estes são questões... A questão é de aquela pessoa... O que é... Porque o que é... Não tem que ter em conta que exercício físico é individualizado. Não é? Portanto, ele é um dos pilares de tratamento de prevenção de doenças cardiovasculares e não só. Quase de tudo, não é? Portanto, mas ele é individualizado. Depende daquilo que aquela pessoa tem, depende daquilo que aquela pessoa te pode fazer e até daquilo que aquela pessoa bota, não te chamar aderência àquele exercício, aquela pessoa te gostar. Portanto, mas o que é mais importante é fazer com que aquela pessoa te fazer exercício. Isso é fundamental. E tem que ser portanto, tem que ser entre ele e ser, tem que ser partilhado entre ele e ser médico. Portanto, e o médico cardiologista ou o médico ortopedista tem que ter em conta que os riscos que aquele... É isso que eu ia lhe perguntar também. Por exemplo, não sei se nós continuamos em português, vamos em português em crioulo. Foi o Marco. Para podermos definir a nossa linha aqui. Uma pessoa, antes de fazer qualquer exercício físico, deve consultar que tipo de médico? Uma pessoa... Depende do risco que ele tem, não é? Uma pessoa que nunca fez nenhum exercício, tem 35, 40 anos, quer agora começar a fazer alguma coisa. Deve consultar o médico, tanto que ele consulta normalmente. Não é? Portanto, essa é a primeira coisa. O primeiro médico que devemos consultar é o nosso médico de família, não é? O nosso médico de consultório. Hoje estava a ouvir uma senhora explicar que é necessário apostarmos no médico de família em Cabo Verde, porque muitas vezes já temos alguns especialistas, mas ainda pouca gente, porque o médico de família conhece o histórico da pessoa, né? Conhece o histórico da família, sabe as condições de vida da família também. Conhece, está mais perto. Nenhum dos países desenvolvidos e que tem uma boa saúde não está feito de cima para baixo. Está feito de baixo para cima. Portanto, é uma pilar na prevenção primária. Portanto, e isto é feito pelos médicos de família. Portanto, em Cabo Verde, infelizmente, nós começamos por pronto-socorro. E então o Hospital Batista de Sousa e o Hospital Agostinho Neto, permite-me dizer isso, são dois grandes centros de saúde que temos em Cabo Verde. Portanto, porque as pessoas sentem qualquer coisinha, em vez de ir ao centro de saúde primeiro, vão fazer uma consulta no banco de urgência. Sim, e mesmo nas consultas, nós também temos... Não, estou a dizer, as pessoas vão para a urgência e muitas vezes é para fazer consulta. Para fazer consultas, está aprovado. Mesmo nas consultas, nós temos essa tendência, o que é que fazemos é ver pessoas da atenção primária. E não estamos a trabalhar para que essas pessoas sejam dirigidas para a atenção secundária. Mas tudo é uma questão de organização que o nosso sistema de saúde tem. E principalmente, pode ser gratuito, mas se continuarmos com essa organização e não tivermos uma comunicação, porque medicina é comunicação, é fluxo de pacientes, se não tivermos um fluxo de pacientes entre os dois pilares, que é a atenção primária e a atenção secundária, podemos ter um hospital terciário, podemos fazer cateterismo, mas podemos fazer transplante renal, mas continuaremos a ter um problema de saúde grave. Transplante renal. Qual é o maior problema que temos? Porque as pessoas entram em insuficiência renal, jovens, por causa da hipertensão e da diabetes.
Portanto, eu desviei um pouco do tema, mas realmente é o médico de família e toda a sociedade tem que estar organizada a partir da base. Nós temos que ter o médico de família. O médico de família é um especialista também. Deve ser um especialista também e que tem as mesmas responsabilidades que um cardiologista ou um cirurgião cardiovascular que faz põe para uma prótese no coração ou que faz um bypass coronário. Portanto, todas têm a mesma responsabilidade, a mesma importância. Nós falamos também muitas vezes de alimentação saudável. Comer para ter saúde. Recentemente, portanto, as indicações das últimas guidelines americanas enfocam numa coisa que eu quero transmitir aqui às pessoas, que é comer aquilo que nós encontramos que as pessoas que estão lá em casa, que têm mais idade que nós os dois, que chamam comida de Deus. Aquele que Deus deixou. Deus não deixou matutano. Quando começou a falar, eu pensei em matutano, pensei em refrigerantes. Refrigerantes. Deus não deixou essas coisas, né? Falando de uma forma que chegue mais nas pessoas. Portanto, comida que nós descascamos, que não nós abrimos, não em pacotes. Portanto, mandioca, batata, cenoura. Exatamente. Portanto, carne, peixe. Aquele peixe fresquinho comprado ali no mercado. Aquele peixe, aquele que não é importado, que não é congelado. Que não tem enlatado. Que não está nem enlatado, que não está nem dentro de um frasco, que não está dentro de um saco. Portanto, essa é o principal aspecto que devemos frisar. Portanto, e nós, neste momento, por muitas questões, por hábitos, também pelas dificuldades também que nós temos neste momento um rol de alimentos que, portanto, tem essa característica. E são esses alimentos que as nossas crianças estão consumindo. Não é? Então, o que não comer, então, está a nos dizer? Para não comer matutanos, para não beber refrigerantes e que mais? Principalmente os alimentos que têm muito sal e açúcar. Em vez de, por exemplo, de comprar pacotes de bolacha, mas pode comer um pãozinho, né? Um pãozinho. Pão, sim. Pode comer um pão, não em quantidade. Por exemplo, em vez de comprar aquele pacote de bolacha 100 e tal escudos, pode comprar 4 pães que dá para fazer 2 lanches, né? Exatamente. Ou aquela bolsa de frito de canela. Exatamente. Ou aquele chouriço, aquelas coisas que dão, ou enlatados. Portanto, são um rolo de alimentos que nós estamos consumindo sempre. Ultraprocessados. Tem sal, portanto, e aqueles também que têm muita gordura. Deus não deixou gomas, portanto, que tem gomas têm só açúcar, né? É só açúcar. E depois transforma em gordura. Outras guloseimas, portanto, que não são necessários. E devemos habituar as crianças a comer fruta, vegetais, portanto, legumes, feijão. Não tem que ser feijoada, mas feijão deve estar. Não tem carne, só pode tem que estar no nosso hábito alimentar. Porque a todos gente os que dias. diz, se não tem carne, não faz feijoada. Pode cozinhar só o feijão. Só o feijão. Os latinos comem feijão todos os dias. Exatamente. Tanto em Centro-América comem feijão todos os dias, em Cuba comem feijão todos os dias e não necessariamente feijoada. Portanto, é essencial para a nossa dieta. A questão do sal também. Nós temos o sal é um vilão também para o coração. Sim, é um dos principais vilões, principalmente para a hipertensão, que nós temos essa estatística. Repara, o cabo-verdiano come sal em demasiado, mas todas as pessoas acham que lá em casa comemos com pouco sal. Mas porquê? É cultural. Porque antes comíamos com muito mais sal e nós achamos que agora, diminuindo um bocadinho, porque a comida de lá em casa não é igual à comida que comemos nos restaurantes ou quando vamos a algum bar ou outro lugar assim. Portanto, pensamos que comemos com pouco sal. Não, comemos com muito sal mesmo em casa.
Portanto, e temos de diminuir essa quantidade de sal. Se puder eliminar, não seria melhor? E começar a temperar com ervas? Temos substitutos, ervas aromáticas, temos outros, salsa, coentro, cebola, portanto, limão, que podem ajudar porque é um potenciador de sabor. O sal e o açúcar são potenciadores de sabor. Portanto, se nós habituamos a esse paladar, realmente não é mais difícil de eliminar. Mas é uma coisa que nós temos que eliminar, porque é diretamente proporcional. Portanto, quando comemos sal em demasiado, portanto, a nossa tensão sobe. Portanto, vai subir. E quando eliminamos uma pessoa hipertensa que consegue diminuir drasticamente a quantidade de sal que come, a pressão vai diminuir, a pressão sistólica e a pressão diastólica. Portanto, é diretamente proporcional. É como a obesidade. Portanto, se comemos em demasia, aumenta, e se comemos menos, diminui. E em relação ao açúcar? A mesma coisa. Portanto, o açúcar e nós temos a quantidade de diabetes que temos em Cabo Verde, a quantidade de diabetes que temos em Cabo Verde não controlados, as complicações que temos com a diabetes, a amputação dos membros inferiores é um drama. É só ir aos hospitais, passar numa consulta, na central de consulta, e ver a quantidade de pessoas que estão amputadas pela diabetes. Mas isso depende muito daquilo que nós falávamos, que é a atenção primária. Portanto, os cuidados primários. Porque este programa, por exemplo, pode ter um impacto X, não é? Mas a atenção que se dá na atenção primária, os cuidados com o diabético, o controle dos diabéticos, o controle dos hipertensos, é que faz a diferença para a saúde das pessoas. Portanto, em Cabo Verde necessitamos muito disso. Quando nós falamos do açúcar, né, estamos a falar daquele açúcar refinado, ou mesmo as pessoas devem ter cuidado, por exemplo, com as os alimentos frutas? Que contêm açúcar. Sim, frutas muito doces também. As frutas, não vamos pela fruta, vamos pelo arroz, vamos pelo pão, vamos pelo aqui que comemos que contém açúcar. Pelos alimentos que vêm em pacotes e em latas, é só ver a quantidade. O arroz vem em saco de plástico. Podemos substituir o arroz para batata doce ou mandioca, né? Sim. Portanto, legumes, nós não necessitamos, e mais do que isso, diminuir a quantidade. Nós devemos diminuir a quantidade. Mas o cabo-verdiano gosta muito de comer arroz. Como nós podemos fazer isso? Dosear isso? É uma questão cultural daquilo que nós passamos, das dificuldades que nós passamos. Portanto, então o arroz dá energia, tira fome, e nós, portanto, criamos nessa... Mas não dá sustento. Não, e tem muitos problemas. O que é que nós devemos fazer era substituir o nosso prato, não é? Aquele prato cinzento que nós temos, que é arroz, não é? E muito arroz, por comidas com cor, que sejam coloridos. E quais são as comidas coloridas? São os vegetais, as frutas. Portanto, e o prato ter mais um aspecto colorido, mais bonito, não só no olhar, mas também isso é essencial para a nossa saúde. Fomos também até a Praia da Lajinha. Lá na Praia da Lajinha nós ouvimos algumas pessoas e falam mais na questão do exercício para terem boa saúde do coração. Vamos acompanhar. Claro que me tenho que cuidar do meu coração, porque se eu cuidar do meu coração, eu tenho vida. E o que é que você tem de fazer para cuidar do seu coração? Fazer caminhada, natação, fazer exercício físico, alongamento, que é para a gente poder ser feliz nesse planeta, né? E você tem de fazer isso todo dia? Todo dia, na hora certa, fazer a caminhada, fazer a matutina todo dia. Esse Lajinha, esse bom lugar, onde fazer a treino, correr, muito mais a correr. Depois me dão uns abdominais, depois não tinha trabalho, aquele que de cuidar da minha vida, da minha saúde. Quando você correr, tanto tempo de corrida? Correr meia hora. E na areia mesmo? Sim, na areia, que pena chão, que me esticar sanada, depois me dão uns abdominais, depois me dá um bocado. Minha dia, depois da tarde da minha trabalho. E tanto tempo da natação você de fazer também? Natação, nunca de balão, a gente bate assim,
moda com bando voltar de abraçar o Deus. Depois não ficar na pena de chão, de trem, não vai para casa, moda como tu bagrinho assim. E você te sente sábado assim? Suave, me bebe leite todo dia, o que vende, o que verão, bebe todo dia. Não te corre todo dia. Cuidar da minha saúde. Tu dorme, te vizinhas, exame, tudo direito. Graças a grande lugar que não tem para não treinar. Quem quer saber, quem quer crer. O lugar é à vontade. Onde vai tomar banho de mar, onde vai fazer educação física, é isso. E um bocadinho de alimentação saudável. Você tem preocupação com o que você está comendo no dia a dia? Peixe, verduras. Aquele exercício também, modo você dizer que teu na 3 dias. Não começar agora, mas pelo menos já me começar. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E é tanto tempo você de ficar na lejinha? Depende de horta seca, de bem a pé, dizer que ele caminhar a pé, tomar uma hora de banho e depois empenhar o autocarro para casa. Vários exercícios, principalmente nadar. Na casa, quando nunca vem para a lejinha, então fazer uns exercícios na casa, fazer um alongamento. Antes de não estar a jogar futebol, só tem sempre aquele princípio de mexer corpo, sim. Na casa nunca te parar. E tem esse lejinho também, tem uma data de quando está bem para o lejinho, começar a vir para o lejinho, ainda a água está a quebrar lá assim, ele estava a dar na estrada. Desde aquela data, então, continua sempre também. Uma vez não estava embarcado, estava andando migrado, né? Quando estava bem, estava sempre põe a lejinha e ainda continua também, todo dia, mesmo aí, melhor. Todo dia? Todo dia, basta tiver na disposição de bem, também. Também te dá uns abraçados até lá diante de boia, torna a voltar, andar para casa. E você te sente sábado? Me senti, embora me hipertenso, exatamente. Mas, o que é que as coisas do dia a dia, né? Que as dificuldades que a gente sente, a dificuldade do dia a dia, nós é que tem que combater. Para viver mais tempo é necessário não cuidar da nossa saúde. Com certeza. E cuidar do coração, principalmente. Com certeza. Cuidar sim, porque é essencial. Muito fazer minha natação, muito cuidar da minha alimentação, de apanhar aula de zumba, de vez em quando dar uma aeróbica, de gostar do meu exercício físico. E na casa também, te estimular as pessoas também a cuidar do coração, fazer exercício? Aquele lá sim, por isso tem que estimular, porque tem os filhos, eles dizem, mamãe, não gostar do iop, de estimular, vou vir, vou deixar sempre que vou saúde saudável, então... E este também, este fazer exercício também? Este fazer, é. E alimentação também, de cuidar disso? Cuidar. Sempre a gente tem que estar sempre saudável. Mas a gente pode ser um velhice com saúde. Que é aquele lá que não crê um velhice com saúde. O resto é fazer sempre em coração, vou deixar de beque-leque. Sociedade Aberta, hoje com o tema Família e Saúde do Coração. Estamos com o médico cardiologista Fernando Lopes, aqui conosco, a dar-nos dicas e ajudar-nos a perceber como é que nós podemos ser mais saudáveis, né? Nós ouvimos essas pessoas, algum reparo, alguma orientação, porque as pessoas focaram muito exercício, vão para a praia, vão nadar, fazem caminhada, dizem que têm uma boa alimentação. O que nós devemos aliar para ter uma boa saúde mesmo do coração? Portanto, mexer sempre. Atividade física sempre, não é? Não ao sedentarismo. A lejinha é fantástica. Não, temos uma nós estamos praia. abençoados, nós é que estamos aqui em São Vicente. Como disse lá o Paulo Almeida, ele disse nós aproveitamos isso. É uma benção. Quem não vem para a lejinha é que perde, diz ele. Há uma coisa que eu gostaria de focar portanto, o Sr. Paulo Almeida tem um corpo de quem pratica exercício há muito tempo. E o Sr. António Levi disse que tem um hábito. Portanto, e nós temos de criar esse hábito. Portanto, e temos de criar esse hábito nos jovens que também estão mais afastados do exercício físico. Portanto, fazer o exercício físico, fazer desporto, para continuar com isso, para que seja o contínuo. Portanto, o exercício físico não é quando estamos com hipertensão, não é quando estamos com diabetes. Não, tem que ser um acto contínuo. Porque a doença cardiovascular é um ato contínuo, não é de hoje para amanhã. Portanto, então o exercício tem que ser contínuo. A alimentação saudável tem que ser também contínua. Portanto, o sedentarismo tem que ser evitado continuamente. Mexer sempre. Tem alguns especialistas que dizem que as pessoas devem comer saudavelmente, pelo menos segunda a sexta. Chegar fim de semana pode até desviar. Isso já é bom.
Mas não um desvio assim muito. Não desta forma que temos como clichê, não é? Evidentemente que nada está... Nós não conseguimos resultados se nós proibimos as pessoas de fazer algumas coisas, não é? Se nós dissemos isto é proibido, nada se proíbe. Não é nada que se proibir. Eu lembro de ter assistido a uma palestra sua há poucos dias, há coisa de um mês, coisa assim parecida, e diz às pessoas lá, 0 álcool. Portanto, eu vou explicar qual é essa questão. Por que eu disse essa recomendação? Portanto, há muitos estudos que trouxeram uma confusão de que aquele copo de vinho era bom para a saúde cardiovascular. Portanto, o copo de vinho é bom para a saúde cardiovascular porque faz isso de benefício. Então, isso criou-se muita confusão. São estudos que não são estudos comparativos, portanto, e não tiveram, portanto, a definição científica e a quantidade de álcool que deve ser para... Mas, neste momento, o risco que uma pessoa tem de ter algum evento. De ter algum evento cancerígeno, portanto, o álcool supera qualquer hipotético benefício que pudesse ter na doença cardiovascular. Portanto, por isso esse zero. Portanto, se uma pessoa diz este copo de vinho é benéfico para a saúde cardiovascular, não existe isso, porque com o risco de doenças oncológicas, portanto, o álcool é um fator de risco importante, como o tabagismo é para as doenças oncológicas. Ou não seja, pode ser. Zero álcool, as pessoas devem ter isso na mente. 0 álcool, 0 fumo também. Zero drogas, não é? Zero álcool, 0 fumo, 0 drogas. Portanto, o álcool entra aqui, portanto, é um ato social, não é? Entra aqui. O zero deste álcool é porque nas doenças cancerígenas, porque não traz nenhum benefício para as doenças oncológicas, não é? Portanto, o risco que tem consumir álcool para as doenças oncológicas não traz nenhum benefício para as doenças cardiovasculares. Mas o álcool é uma coisa social, portanto, engloba outras coisas que não entram. Já o tabaco não é social, não é? As pessoas não tomam com o social. Nós rejeitamos o tabaco. Portanto, há muitas coisas, porque, como eu disse, nada está proibido, não é? Há muitas pessoas que vão ao médico e dizem, o médico disse para eu evitar tomar bebidas alcoólicas. As pessoas dizem, não, mas ele não disse para não tomar, disse para evitar. Será que as pessoas não compreendem o evitar? É para não tomar? Não, o médico não proíbe. O médico aconselha o paciente, não proíbe. Portanto, não é um proibidor. Não, as pessoas dizem claramente, disse que é para evitar, não disse para não tomar. Não proíbe. Portanto, portanto, a nossa saúde portanto, como disse, é uma saúde familiar. Nós temos que entender as pessoas, saber aquilo que é o nosso objetivo, que vamos, o que é que vamos conseguir fazer com as pessoas. Portanto, é a mesma coisa com o colesterol, não é? Aquilo que conseguimos das pessoas, portanto, neste momento há muito mito sobre o colesterol, sobre as estatinas. Portanto, quanto mais baixo é o colesterol, LDL, quanto mais baixo, menos eventos cardiovasculares temos. E não temos risco porque estamos a tratar o LDL com estatinas, porque vamos ter demência ou porque temos. Isso não está provado, pelo contrário. Portanto, o que é que temos de fazer? Temos de descer o LDL o máximo possível. Mas se conseguirmos descer o LDL num paciente, não é? 50, portanto, se tem 150 de LDL, conseguirmos baixar a 100, já é um resultado fenomenal. Se conseguirmos um paciente baixar de 160 para 110, já é um resultado fenomenal. É a mesma coisa no aspecto do álcool, é a mesma coisa na obesidade. Portanto, não conseguimos, com proibições, os nossos objetivos terapêuticos. Gostaria também de saber, apoiar a saúde do coração em família, se cria um ambiente de motivação mútua, e como é que se pode fazer isso? Desculpe. Para, por exemplo, apoiar a saúde do coração, vamos pensar na família, né? Em família, para ter uma vida saudável, para não ter esses problemas.
Ou seja, um ou outro é que vai policiar o outro, não é? Policiar não, ajudar. Ajudar, sim. Portanto, policiar fica meio difícil, fica mais da repressão. Apesar que polícia não é só para reprimir, a polícia pode ser também para prevenir. Portanto, é a família, dentro da família, é que conseguimos fazer qualquer trabalho. Portanto, o indivíduo não é isolado. Portanto, e é dentro da família que se consegue os objetivos. Portanto, se ele estiver desligado da família, se ele não tiver esse apoio familiar, se ele não tiver inserido e se a própria família não tiver a fazer, dou o exemplo da alimentação, não é? Não é suportável, tanto porque aquele teve um AVC ou porque teve um infarto, automaticamente ele vai fazer outra panela, não é? Sim, e a família vai comer. Portanto, são coisas completamente não aconselháveis. Sim, é necessário, pronto, tem outros custos também. É a própria educação da família, portanto, temos de trabalhar na própria educação da família que devemos trabalhar. É a família, portanto, é uma família educada que consegue esses valores e não uma família de proibições. Sim, pronto, disseram que agora tenho que comer saudável, eu tenho que fazer, vamos aqui fazer uma panela aqui, outra panela com feijoada, com toucinho, não, nada disso. Vamos nós todos entrar neste ritmo. Sim. É isso que é o conselho. Por isso que não podemos falar de uma dieta. Portanto, falamos de alimentação saudável para todas as pessoas, não falamos de uma dieta. Eu tenho aqui para lhe provocar, pronto, não para provocar, mas para isso ficar salientado para as pessoas. Pressão arterial, obesidade são uma bomba para o coração. E como controlar a pressão arterial? Por exemplo, as pessoas que tomam aquela pastilha têm que tomar. Portanto, são duas coisas bastante difíceis. Três coisas. Fazer exercício, fazer alimentação saudável e tomar os medicamentos. Não é? Por exemplo, vamos pensar numa pessoa com pressão arterial. Tem aquele medicamento, né? Aquele comprimidinho que toma todos os dias. Não pode falhar. Aqueles, porque é mais... Raramente tens uma pessoa que toma só um medicamento para a pressão. Porque neste momento as recomendações, até quando começar a tratar uma pessoa, devem ser 2 medicamentos para poder se atacar. Isso porque o cabo-verdiano, quando diz já estou a sentir-me bem, por isso eu não tomei. Isso acontece na sociedade. O problema é este. Podemos ter os melhores equipamentos de diagnóstico, TAC, ressonância, qualquer equipamento de diagnóstico. Se as pessoas não tomarem os medicamentos, não há forma. Portanto, e a aderência terapêutica, que é isto que o Odair está a frisar, é importantíssimo. Portanto, tem que tomar os medicamentos todos os dias. Neste momento, no medicamento da hipertensão, se esquecer qualquer dose, o horário, tem que tomar. Se esqueceu de tomar às 9 da manhã, toma às 9 da noite. Portanto, o importante é tomar o medicamento no dia. E cada vez mais procura-se fazer com que os tratamentos sejam mais simples. Portanto, temos comprimidos com 3 medicamentos para a hipertensão arterial e a pessoa não tem que tomar uma agora, outra à noite, o mesmo 3 vezes por dia. Portanto, cada vez mais vamos passando medicamentos duplos para que as pessoas tomem medicamentos. E nós em Cabo Verde temos o que chamamos mitos, não é? Porque este medicamento faz isto, porque este medicamento faz o outro, porque faz impotência. Portanto, principalmente nos homens, a partir dos 40, há muito mito à volta disso. Portanto, se as pessoas têm medicamento para tratar a tensão, para tratar o colesterol, deve fazer isso todos os dias. Se tiver algum efeito adverso, consulte o seu médico. Portanto, não podemos continuar a deixar de tomar o medicamento por causa de mitos, por causa de uma aderência terapêutica, e depois temos AVC e infartos e outras coisas. Outra coisa que eu gostaria também que nós reforçássemos aqui é a necessidade do histórico familiar. Eu sei que falou disso lá à frente, mas era necessário as pessoas terem e conhecerem o seu histórico familiar e, quando vão a uma consulta, passar essas informações para o médico. É importante. É importantíssimo, como frisamos, mas mais importante é fazer essas 3 coisas: exercício físico, alimentação saudável e
tomar os medicamentos. A aderência terapêutica é importante. E as pessoas, normalmente, isso de começar a fazer um exercício físico, estou com problema, vou agora fazer um exercício físico para ver se eu melhor. Sempre com recomendação médica também. Sim, individualizado. Com recomendação médica individualizada. Explicar o que está a acontecer. Mas isto não pode ser um fator de não ir fazer o exercício. Sim, é isso que eu queria que deixasse isso bem claro para as pessoas poderem fazer entender. Exercício sempre. O melhor exercício que nós podemos prescrever, se a pessoa não vai fazer exercício, então que faça exercício. Se conseguir fazer exercício de forma individualizada e como recomendação, dependendo dos fatores de risco, melhor. Mas o que é que não pode fazer é não fazer exercício. Tenho uma pergunta rapidamente, estão a dizer que nós temos menos tempo, é sobre a questão do pacemaker. Em Cabo Verde já se coloca, tanto na praia aqui em São Vicente. Fala-nos rapidamente deste tratamento que já é feito aqui em Cabo Verde, que antigamente as pessoas tinham que deslocar para Portugal para fazer isso, e eu sei que é um dos especialistas que faz isso. Portanto, é uma história rápida, eu vou contar. Portanto, tem umas pessoas que insistiram nisto, porque é uma das coisas que evita evacuações, não só para as pessoas que fazem o implante, mas as pessoas não têm que ir a Portugal todos os anos a fazer o controle, porque fazemos o controle aqui. Estamos a falar dos países mais simples. Sempre vamos ter pessoas que vão. Portanto, que é o professor Vítor Gil, cardiologista português, que insistiu em vir aqui e ajudar-nos com isto. Depois a doutora Wanda na praia, a cardiologista, e o doutor Luís, que fez a formação primeiro que todos nós e nos fez, podemos dizer, foi o tutor de tudo isto. Portanto, eu fui fazer também a formação em Portugal e entre Praia e São Vicente estamos a fazer, já fizemos mais de 100 pacemakers em Cabo Verde nestes últimos anos. O ano passado foram 40 e tal, este ano já vamos por 20 e tal. Neste momento não se está a fazer no Agostinho Neto, estamos a fazer todas as quintas-feiras aqui no Hospital Batista de Sousa. Tem um senão, é que as pessoas que fazem isso, compram os próprios equipamentos. O hospital tem apoiado, mas nós necessitamos de 50 pacemakers para que o país, para que as pessoas tenham acesso e não tenham que pagar, portanto, que seja comparticipado como qualquer outro medicamento, não é? Pelo INPS. Pelo INPS. Está bem, Dr. Fernando, eu agradeço a sua presença e disponibilidade para estar aqui connosco para falar da família, saúde do coração, que é um tema que deve ser também abordado em família. Muito obrigado. Obrigado.